E havendo quórum legal nesse momento, declaro em nome do Porto de Penha iniciada a 7ª sessão extraordinária do ano de 2015 da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Penha, iniciando o nosso pequeno expediente de acordo com o regimento interno, tendo todos os parlamentares recebido a ata por meio eletrônico, tido acesso à ata por meio eletrônico, coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo parlamentares que queiram discutir, solicito que os parlamentares que forem favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se manifestem ficando de pé. Ata aprovada por unanimidade. Nesse momento, iniciando a ordem do dia, de acordo com o artigo 131 do Regimento Interno, em segunda discussão, o projeto de lei ordinária de número 26 de 2015 do Executivo, que institui o Programa de Parcelamento Incentivado, o PPI, no município de Penha, em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, muito bom dia aos internautas que estão nos assistindo. Senhor presidente, esse projeto de lei que veio para essa casa, e hoje na segunda votação, queria agradecer até os vereadores pela primeira votação. Isso faz parte desse projeto. Isso vem a ajudar o bom pagador também, vereador Sérgio Melo, que aquele dia a gente está discutindo, que o bom pagador ele tem um desconto, ele já tem um desconto em si. Esse aqui, o parcelamento incentivado, ele alonga o parcelamento e tira alguma multa, tira um pouco de juro, mas ele agiliza a parcelar o endividamento, e a pessoa e realmente um bom pagador, às vezes ele ficou naquele ano sem poder pagar e agora ele quer acertar o seu imposto, deixar em dia. Isso é bom que a prefeitura arrecade, e os nossos pedidos que a gente tem aqui cobrado do governo para acontecer de pavimentação, limpeza, medicação, estrutura na área melhor da saúde, da própria educação, a gente precisa de realmente ter dinheiro em caixa. Então isso é importante. Então queria agradecer já a vocês de antemão pela primeira votação e pedir voto favorável na segunda votação. Segue em discussão, vereador Sérgio Melo. Senhor presidente, nobres vereadores, importante nessa manhã de quinta-feira estarmos discutindo alguns projetos, entre eles o parcelamento incentivado. Já não é a primeira vez que a gente vota, já são algumas vezes, e deixar aqui então, para quem está em casa nos assistindo, para quem nos acompanha aqui pela Câmara de Vereadores, da oportunidade que as pessoas têm de conseguir acertar os seus débitos, tendo esse incentivo de corte aí principalmente das multas e o juro elevado, e de alguns outros benefícios, principalmente tu poder parcelar o seu débito. Eu, quando falo que é um pouco injusto com quem paga certo, a gente fica, claro que, Toninho, pensando que todos poderiam, né, de repente, ter um modo de acertar logo no início do ano letivo, pagar suas contas e ficar tudo bem. Aí, quando a gente vê que passou 4, 5 anos e as pessoas não puderam acertar, eu sei que tem algumas aqui nesse meio que realmente passaram por dificuldades, que estão passando e que não tiveram oportunidade de acertar as suas contas em tempo certo. Mas a gente sabe que também existe algumas pessoas que deixam esse tempo passar e ficam esperando esse incentivo. Isso existe no meio, e que é uma pena, né? E não tem como nós classificarmos e darmos, por isso que é aberto para todos, e eu sei que nesse momento vai beneficiar principalmente aquelas pessoas que sofrem, que tiveram dificuldade com doenças, com outras situações na vida e não conseguiram acertar no tempo certo. O meu voto é para essas pessoas, para aquele que faz especulação imobiliária, para aquele que fica esperando o tempo só para acertar no tempo certo, que é nesse momento que a gente apresenta esta lei. Eu sou contrário, mas fico aqui o meu voto favorável, dizendo que também, é claro, um momento que o município faz a arrecadação, aumenta a sua arrecadação para cumprir tantas obrigações que se tem, e aí então o meu voto favorável. Em discussão. Para contribuir com o debate, eu lembro que a primeira vez que o Jorge esteve na Câmara, eu acho que os vereadores devem se lembrar, ele disse que era contra o PPI na época. E depois de um tempo, foi pedido para fazer o PPI, prorrogar, a gente prorrogou, e eu perguntei para ele se ele agora era favorável, então ele disse, olha, que realmente faz diferença para os cofres públicos, né?
Então, eu voto favorável. Faz diferença a arrecadação, né? Aumenta a arrecadação. Então, eu voto favorável por essa questão. Com a palavra, vereador Toninho. Um bom dia a todos. E eu quero também contribuir. Vereador Juju, é importante também, eu acho que o nosso presidente, outra votação, ele nos falou, que nós também temos que divulgar bem. Se nós divulgar, muitas pessoas, principalmente, vereador Juju, aquelas pessoas que precisam, eles não têm muita informação sobre. Então, nós teríamos que fazer um trabalho. Até na outro projeto que nós votamos, há um ano passado, nós falamos sobre a divulgação. Então, seria muito importante divulgar bastante, para as pessoas virem. Tanto é que muitas pessoas que pedem uma ajuda para você ver se pode parcelar, eles não sabem, né? Então, nós também temos que pensar, como o vereador Sérgio Melo falou, aquelas pessoas que precisam também. Então, eu sei que tem muitos que vão se beneficiar por essa lei, mas também nós temos que pensar, né, Sérgio Melo, naqueles que precisam também, né? É mais importante para nós aquelas pessoas que têm que parcelar a sua dívida, e é muito importante. Eu conheço várias pessoas, vereador presidente, que fizeram o parcelamento e fico até contente com isso. Então, o meu voto é favorável. Nós temos que fazer valer e não esquecer, Juju, divulgar, fazer um carro de som nos bairros, fazer uma divulgação legal para a comunidade saber que está fazendo. Olha, eu vou falar para você, um monte de gente, pessoas que precisam parcelar, não sabem da divulgação. Então, é bom divulgar bastante para nós ficar bem declarado o nosso projeto aqui. Eu sou favorável e é muito importante. Obrigado, vereador Toninho. Eu quero colaborar dizendo que a medida ela atende aqueles que não conseguem pagar. Hoje, com a proposta que foi revisada nessa 14ª legislatura, nós tivemos uma correção no curso, ao longo dos anos, em que esse projeto beneficiava, sim, eu concordo com o vereador Sérgio de Mello, o mal pagador até então, quando era permitido se conceder anistia, perdão, de juros, multa, correção monetária, esse aplicava um percentual de desconto sobre o montante principal. Então, eu pagar ele integralmente, nesse momento, ou pagar daqui a 1 ano, 2 anos, daria na mesma coisa. E isso faz com que é melhor eu deixar meu dinheiro guardado, rendendo 0,64% na poupança, porque eu vou pagar o mesmo valor daqui a 1 ano, 2 anos. Esse erro fiscal foi corrigido. Hoje, o cidadão ele tem um desconto somente sobre juros e multa. Ninguém, em sã consciência, quem tem dinheiro não faz isso, né? Que quem, em tese, poderia especular. De fazer, vereador Sérgio, felizmente corrigiram esse momento. Se eu pagar hoje à vista, eu tenho um desconto que eu não terei daqui, nem com PPI daqui a 1 ano ou 2 anos, felizmente. Né? E essa casa corrigiu esse equívoco. Então, nós temos um desconto de 100% de juros e multa, ou menos do que isso, se for parcelado. Agora, tem muita gente que não paga suas contas por não ter o dinheiro. E nesse momento a gente consegue fazer com que o cidadão proteja o seu imóvel, registrando aqui que dívida inerente à IPTU é a única maneira de um cidadão perder o seu único imóvel. Não existe outra. Ele pode dever milhões para o banco. Se é residência familiar, o banco não pode penhorar em hipótese nenhuma a casa, é a residência da família. Esse é um bem inalienável dele, intocável dele, impenhorável do cidadão. Com a única exceção de que o imóvel pode ser levado à asta pública, a leilão, por dívidas dele próprio. Então, se o proprietário não consegue pagar o seu IPTU, é a única maneira que ele tem de perder o imóvel hoje em dia dentro da legislação brasileira. Logo, isso é uma proteção daqueles que têm dificuldade de arcar com as despesas das altas cargas tributárias do nosso país. Então, fico feliz que o vereador Isaac, que pode votar pela bancada do PSD, já tenha encaminhado o voto favorável. Em discussão, em votação, segunda e última votação, projeto de lei ordinária número 26 do Executivo, que institui o Programa de Parcelamento Incentivado, PPI, no município de Penha. Os parlamentares foram favoráveis, permanecem como se encontram. Projeto de lei aprovado por unanimidade dos presentes, já registrando a ausência do vereador Jefferson Ademir Custódio, vereadora Márcia Aura Márcia dos Santos Pinheiros, que se encontra em curso em Florianópolis, vereador Clóvis Bergamaschi e vereadora Maria Juraci Alexandrino.
bem lembrado. O vereador Claudinei Rodrigues Prestes também se faz ausente. Na sequência, em segunda discussão, o projeto de lei ordinária de número 29, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Em discussão. Algum vereador quer discutir? Não havendo parlamentares que queiram discutir, em segunda e última votação, o projeto de lei ordinária de número 29 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Parlamentares que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Por fim, cumprindo a nossa pauta do dia de hoje, em votação única, o projeto de lei ordinária de número 30 de 2015 do Executivo, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, que tramita nessa casa desde o dia 29 de junho, se não me falha a memória. Em discussão? Senhor presidente, eu vou discutir o projeto. Eu sei que preciso de alguns minutos para organizar aqui mais ou menos a minha linha de raciocínio para o meu voto contrário a esse projeto de lei. Eu sei que dentro da democracia a gente pode fazer isso muito bem sem ter nenhuma dificuldade de relacionamento com seus pares, né, com nós vereadores, e nesse momento cada um vai ter a consciência e vai votar conforme sua consciência e conforme aquilo que estudou e vê as coisas. Eu preciso relembrar que nós tivemos, quando esse projeto de lei chegou aqui na Câmara, já chegou com o regime de urgência, nós votamos o regime de urgência, beleza? Quando foi para as comissões, surgiram dúvidas. No dia, nas primeiras comissões, não teve quórum, mas as dúvidas ficaram entre os vereadores que estavam ali. Então surgiu também, já existia a vontade de alguns vereadores de que a secretária da administração estivesse conosco e explicasse o projeto. Pelo que ela explicou, dentro das explicações lógicas trazidas por ela, tudo certo, né? Não via ali nenhum empecilho. Porém, quando da segunda vez que nós nos reunimos com a comissão, e aí deu quórum, também não conseguimos chegar a um consenso. Pedimos que o nosso advogado da Câmara fizesse um parecer jurídico sobre o assunto. E naquele momento a comissão não deu parecer porque as dúvidas pairavam entre nós. E também eu percebi que pairou essa dúvida também no nosso jurídico, porque apesar dele trazer para nós um relato dizendo que o projeto pode tramitar, que não tem inconstitucionalidade, ele também traz algumas restrições ao projeto, que segundo o TCE, esse projeto ele devia ser mais bem direcionado, ou mais enxuto, ou trazendo alguns artigos, alguns incisos, onde pudéssemos nós ter mais clareza daquilo que nós estamos votando. E como isso não foi sanado, e essas clarezas não vieram, neste momento o meu voto é contrário, e aí eu explico também por que o meu voto é contrário. Por mais que esse projeto estivesse 100% certo, que não tivesse restrição aqui do nosso jurídico da Câmara, porque hoje, quando aprovada essa lei, levará pelo menos 30 dias para fazer o edital e chamar as pessoas para fazerem o seu processo seletivo, mais os 30 dias até chamar as pessoas e, quem sabe, 60, 70 dias, 80 dias, para elas começarem a trabalhar. E nós estamos falando aqui da necessidade temporária excepcional para atender o público nos termos do inciso 37 da Constituição Federal. Se vai levar todo esse tempo, vereador Toninho, o meu raciocínio é o seguinte: por que não se abre um edital para um concurso público para cobrir essas vagas? Se tanto o concurso quanto essa lei leva 3 meses, tem que fazer o concurso público para cobrir vagas que faltam ser preenchidas. Depois do concurso público, chamar as pessoas, aí sim essa lei cabe, porque ela vai suprir aquelas vagas que não foram preenchidas, ou aquelas vagas onde a pessoa entrou pelo concurso, passado um tempo ela teve que pegar a licença maternal, ela teve que sair por motivo de doença, e essa vaga vai ser preenchida temporariamente. Nesse caso, nesse momento que nós estamos vivendo, o melhor seria nós abrirmos um concurso público,
ver todas as vagas onde isso precisa ser preenchida e aí, então, contemplar. E as pessoas fazem o concurso, são chamadas e preenchem a vaga. Por outro lado, para encerrar, quero dizer que ainda temos alguns concursos públicos no município de Penha que não foram vencidos o seu prazo para ser chamadas as pessoas não foram chamadas e estão esperando ser chamadas. É mais um motivo para a gente segurar esse projeto, deixar o executivo chamar essas pessoas, preencher essas vagas e depois de um outro concurso para terminar de preencher todas as vagas necessárias, e aí esse projeto entra. Aí ele cabe certinho e ele merecia o nosso voto. Nesse momento, o meu voto é contrário em respeito às pessoas que estão esperando a sua vez de ser chamada para o concurso público, em respeito a todos aqueles que fazem concurso público, pagam sua inscrição e muitas vezes têm a dificuldade de pagar a sua inscrição e no momento que era para ser chamado, não são chamados. Então, em respeito a você que nos assiste nesse momento, que fez o concurso público e até agora não for chamado, poderá ser contratada outra pessoa aqui para assumir no seu lugar. Infelizmente, o meu voto é contrário. Obrigado, vereador Sérgio, que já encaminhou a sua manifestação de voto. Com a palavra, vereador Claudinei. Bom dia, os vereadores, todos que estão para a TV Online, como disse o vereador Sérgio de Mello. Projeto de lei 30/2015, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso tal. O projeto de lei é para contratação, não sei se o vereador Sérgio talvez não tenha entendido, apesar das explicações que aconteceram na Câmara de Vereadores diante da secretária de administração, mas o projeto ficou muito claro para mim e acredito que para a maioria dos vereadores. É para preencher vagas em cargos de vacância naquelas situações em que há necessidade de o funcionário se ausentar. Por exemplo, doença, gravidez, a mulher que está gestante, ela tem que se ausentar por um tempo determinado, a pessoa está doente, enfim, é nessas situações que serão preenchidos esses cargos. Se chamar do concurso público, a dona Maria, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ela está trabalhando na unidade de saúde, ela ficou grávida, está gestante, precisou se ausentar 6 meses, complicou a situação dela, vereador Edinho, e tem que novamente prorrogar para mais 6 meses. A lei vai permitir isso. Se dispensar a dona Maria ou chamar outra pessoa no lugar da dona Maria, que está gestante, vai ter que chamar e efetivar. E se efetivar, vai ter que mandar o efetivo embora. A dona Maria, como? E qual a justificativa para mandar embora? Não pode mandar embora. Então, isso aqui é para não acontecer aquilo que muitas vezes nós, vereadores, reclamamos aqui. Inclusive, o vereador Toninho, na última sessão, falou muito bem aqui, que o Gravatá está sem auxiliar de limpeza, de serviços gerais. E nós não temos, justamente porque é um caso excepcional como esse. Ela saiu por uma questão, ficou adoentada, teve que se ausentar, mas o município não pôde, o prefeito não pôde contratar, o secretário de saúde não pôde contratar outra pessoa para colocar no lugar dela, por conta que se colocasse no lugar, ela perdia o cargo de efetivo, ou teria que efetivar a próxima. Então, não tem condição. Então, isso aqui nós estamos dando uma condição legal para que o prefeito municipal possa contratar e cobrir esses cargos de vacância por esse período aqui. Eu acho que aqui ninguém é prejudicado. A pessoa que ela está fora da administração, ela pode ser contratada por esse período. Ela não pode ser contratada novamente quando a pessoa retorna. A dona Maria retornou do problema de saúde, ela está 100% perfeita, venceu o contrato aqui, continua a dona Maria trabalhando, garantindo assim a sua efetividade. Então, só para a gente esclarecer melhor o projeto, e porque eu não tinha dúvidas, mas se ficou alguma dúvida, que nós possamos tirar em conjunto aqui. Seria isso o meu voto, claro que é favorável. Obrigado, vereador Claudinei. Em discussão, para fazer minhas considerações ao projeto de lei número 30, que, informando a todos os vereadores, ele tramita no seu texto original. A emenda apresentada pelo vereador Claudinei foi retirada na Secretaria da Casa, entendendo o texto original ser o mais adequado para o presente momento.
ele dispõe, ele regulamenta o projeto 30, a contratação excepcional temporária e que deveria ser feito já há algum tempo. Quando a Constituição, no artigo 37, diz que é possível contratar profissionais de forma temporária, desde que, e daí o parecer jurídico é claro, não tem dúvidas aqui, quando ele diz que alguns requisitos precisam ser preenchidos, e elenca a previsão legal das hipóteses de contratação temporária, e é o que o projeto determina. A previsão, ela tem que ser estipulada numa lei específica municipal. É preciso ser feito um processo seletivo. Eu não posso dizer, eu preciso de uma merendeira, de uma agente comunitária de saúde para amanhã. Então chama a nossa amiga lá e traz ela para cá. Isso não é possível. A lei veda esse tipo de prática. Tem que ser feito um processo seletivo, tanto na educação quanto na saúde e tudo mais. A contratação tem que ser por prazo determinado. Eu não posso dizer, olha, fica aí até que eu faça concurso. Mesmo que eu demore 2, 3 anos para fazer um concurso público, que é muito tempo, eu não posso manter o mesmo funcionário nesse cargo temporário. A lei determina, então, via de regra, 6 meses por mais 6 meses e, excepcionalmente, 1 ano por mais 1 ano, por igual período. O vereador Claudinei, ele acertou aqui quando diz que não é possível fazer concurso público para preencher vaga temporária. Concurso público prevê continuidade do serviço público. E concurso público tem custo. Então, por exemplo, vereador Sérgio, vamos supor que eu tenha lá um conjunto de 3, 4, 5 professores, 5 funcionários da saúde para concursar. Não há condições viáveis economicamente de eu contratar uma empresa para fazer um edital, proceder à prova para 5 funcionários. Então acaba que as administrações municipais deixam acumular uma quantidade maior de cargos. Só que nesse período eu tenho que ter legalidade na contratação dos substitutos, eu não posso deixar vago. Então aí o concurso público ele se torna ineficiente. Há que se registrar que é vedado à prefeitura contratar funcionário temporário para a vaga que foi concursada e tem lista de espera no concurso público. Esse cidadão concursado tem que ser chamado. Não pode ser passado na frente de ninguém. Então, o cara está concursado, esperando ser chamado. Se alguém entrar na vaga que é dele, ele tem que denunciar à Câmara, ao Ministério Público, e o juiz vai determinar uma obrigação do prefeito readequar a situação. Então, eu só me espanto do projeto ter demorado tanto para vir, porque tem que regulamentar uma situação que, embora não esteja ilegal, ela está sendo realizada de forma precária há muito tempo. Isso dá mais segurança à administração municipal, e a nova secretária de administração, que teve com vossas excelências aqui na casa, ela vem de um histórico de controladoria interna do município. Ela é hoje a secretária, ela é funcionária de carreira da casa, do Poder Executivo, e ela, ao longo do tempo, construiu a legislação com base em entendimentos pré-julgados do Tribunal de Contas do Estado. Isso, por si só, não é razão para que seja votado sem discutir. E cada vereador tem o seu convencimento legítimo, como o vereador Sérgio já manifestou o seu. No entanto, eu acredito que a segurança jurídica está presente no projeto, é só uma questão agora de posicionamento de bancada ou individual, votar a favor ou contra o projeto. E é essa a contribuição que eu queria deixar registrada nesse momento. Em discussão ainda? Vereador Jesuel Capela, senhor presidente, só para... Eu queria agradecer aos votos favoráveis da bancada, de todas as bancadas que faz parte da sustentação do governo, até porque foi pedido para a secretária da administração vir até a casa, ela veio espontaneamente, conversou, explicou, deu esclarecimento, até que a Dani, ela veio da gestão passada do governo Coelho, é uma pessoa técnica, né? Ela conhece, o vereador Sérgio Mello conhece bem o trabalho dela, a Dani é uma pessoa realmente técnica, ela consultou no Tribunal de Contas, ela consultou na Prefeitura do Blumenau, ela veio aqui, nós temos aqui na casa o Dr. Vlamir, né, que foi pedido para ele um parecer jurídico, que foi dado o parecer jurídico. Então as comissões, o projeto, na verdade, ele veio com um regime para casa, mas ele está 30 dias na casa, senhor presidente. Então esse projeto já se encontra aqui há um mês nessa casa, então nada mais justo nós voltar hoje e já acabar com isso. Com a palavra, vereador Edio. Senhor presidente e demais vereadores, também quero deixar meu voto de favorável a esse projeto.
porque pelo pouco que eu percebi, que também não há uma especificação sobre o profissional a ser contratado, né? E quando se faz o concurso público, chama-se o profissional para aquela área. Então, como não há uma especificação do profissional a ser chamado, que tanto pode ser para a área de saúde, educação, obras, etc., então eu sou favorável e, como já foi antecedido pelos nobres vereadores, né, que está sujeito a faltar um profissional e não há como abrir um concurso público especificando aquele profissional de momento, porque não sabe. De repente falta um profissional de saúde, de repente falta na obras, como já disse, na educação. Então é necessário que haja esse concurso para que o prefeito também possa, né, chamar o mesmo e a comunidade, no caso a população, ser atendida. Porque é tão difícil faltar um profissional, né, e não ter o mesmo para cobrir, né, a falta daquele que por qualquer motivo se ausentou. Então sou favorável e gostaria que os demais também fossem, porque realmente é bem relevante para o nosso município. Obrigado. Com a palavra, vereador Toninho Cordeiro. Eu também sou favorável, mas também, aqui também, vereador Claudinei, eu sou favorável e vou cobrar. Daqui 2 meses, eu vou passar aonde está precisando dessas vagas. Se não tiver, a tribuna está ali, ó, eu vou na tribuna e vou falar as verdades. Porque tem que cumprir. Não adianta você, maravilhoso, tá legal, um projeto maravilhoso. Agora também nós temos que fazer valer. Não adianta nós vir aqui dar um discurso, nós aqui, e chegar daqui 2, 3 meses, tá lá o Gravatá, tá lá São Cristóvão, tá toda onde precisa desse profissional. Eu vou cobrar. Tá? A nossa tribuna é livre e eu vou ficar, isso aqui eu vou votar favorável. É maravilhoso se for feito corretamente. Agora, se daqui 3 meses ou 2 meses, vereador Sérgio, não tiver onde está faltando, que eu sei, eu estou livre também para falar à vontade. Sou favorável, sim, é importante. Obrigado, vereador Toninho. Segue em discussão o projeto. Claro. Esse projeto nós discutimos bastante, teve dúvida. Por quê? Porque ele é muito amplo e, segundo o nosso jurídico aqui, que agora se faz presente na casa, ele colocou o seguinte: cumpre-se registrar que o Supremo Tribunal Federal tem considerado inconstitucionais leis que estabeleçam hipóteses demasiadamente abrangentes e genéricas de contratação temporária, sem especificar qual a real necessidade ou situação de emergência que teria fundamento para a dispensa do concurso público e se realizar a contratação temporária. Eu quero dizer para vocês que concurso para professor faz muito tempo que não tem, muito tempo. Nós sabemos que falta professor de matemática, professor de geografia, falta na área da saúde, falta em vários locais. Já dá tempo de nós fazer o concurso público e até me vem na mente assim, que diferença seria de valor do concurso público para o seletivo. Por mais que seja mais simples, tem que contratar uma empresa, tem que mobilizar também a mídia, tem que se fazer um trabalho nesse sentido. Por que nesse momento eu estou votando contra, vereador Toninho? Porque aquela pessoa que de repente está fazendo falta lá no posto de saúde, pode estar faltando também ser chamada no concurso público, ter concurso público para ter mais uma merendeira. Por que só tem uma? Poderia ter mais uma, porque sempre que uma pegar férias, devia ter alguém que cobrisse. Aqui na Câmara temos 2 pessoas que trabalham durante o dia, que fazem os trabalhos gerais. 2. Se tivesse só uma, teria que estar contratando direto uma pessoa temporária, porque a pessoa pega férias, a pessoa pode ficar doente. Então tem que ter eficiência também na contratação do concurso público. Enquanto nós for deixando a eficiência e for contratando desse modo, fica muito fácil. E aí temos que ficar alerta, porque muitas vezes essa forma de contratação beneficia um modelo que eu sou contrário do executivo, que é favorecer muitas vezes algumas pessoas. Eu prefiro o concurso público. E eu sei que quem está nos assistindo, ao invés de ser contratado temporário, preferia ser contratado pelo concurso público. Essa é a lógica. A lógica também em nosso município é que tem mais contratados que concursados. A gente pegar vamos fazer um levantamento. São algum questionamento que nós teríamos que fazer, mas não vai ser de uma hora para outra, não vai ser eu que vou convencer a cada um dos meus pares. Eu apenas estou justificando aqui, vereador Claudinei, que o senhor não estava no momento do início da discussão, e por que o meu voto é contrário? Porque ao invés de votarmos essa lei, abrir um concurso seletivo, fazer o seletivo para contratar essas pessoas, abre-se um concurso público. E aí faz um concurso público, contrata todo mundo que tem que contratar, preenche as vagas,
Após isso, essa lei cabe. Ela cabe, e ainda melhorada, porque ela não está a contento, ela não está especificando a realidade de como deveria ser uma lei que seja clara, objetiva, de fácil entendimento. Não só para mim, vereador, e a população, para entender como. Se nós já tivemos várias discussões e não entendemos, como que a população pega um projeto desse e vai conseguir entender direito? Vereador Sérgio, o senhor falou ali a respeito do concurso público. A despesa feita para um processo seletivo, concurso público, ela não vai diferenciar muito. A diferença é que no processo seletivo eu habilito centenas de pessoas. No concurso público eu só vou habilitar pessoas para preencher vagas que estão abertas. Então eu tenho um concurso público para 10 vagas e tenho um processo seletivo que pode atender 200 vagas. Então a dinâmica é diferente. E outra, todos nós somos a favor de concurso público, por regra. Agora, eu não posso concordar é que não haja uma regulamentação clara dentro dos ditames da lei, com orientação do Tribunal de Contas, para as excepcionalidades. Vossa Excelência está tratando a matéria como se fosse regra a contratação temporária. Nosso trabalho como vereador é para fiscalizar que não seja. Ela tem que ser excepcional, como o vereador Toninho falou. Por exemplo, nós estamos falando da educação, mas nós não podemos esquecer que tivemos um concurso público recentemente, que ainda serão chamados até o final de... me falaram que era setembro, se eu não me engano. Os profissionais de saúde, por exemplo. Se eu chamei concurso público agora para a saúde, quando é que eu vou ter concurso público de novo para a saúde? Vai demorar bastante tempo. E nesse interim, eu preciso saber como é que eu contrato caso alguém vá embora. Então faz-se necessário a lei. E as preocupações do senhor são legítimas, a gente tem que cuidar para que ninguém transforme essa regulamentação necessária em caminho, atalho para fazer coisa que não é decente. E que infelizmente no Brasil, e não é diferente de Santa Catarina, a falta do bom senso e o empenho e perspicácia em tentar transformar aquilo que é bom em jeitinho para fazer aquilo que não é certo, nos deixa realmente temerosos. Mas quero acreditar que os 11 parlamentares de Penha terão condições de evitar que esse tipo de má conduta aconteça na nossa cidade. Vereador Claudinei, está encaminhando para o encerramento da discussão. Vou fazer o meu último comentário, presidente. O vereador Sérgio Melo comentou no parecer, parece, do jurídico, dizendo que não discriminava aonde seriam as funções. O projeto, no seu artigo 2º, diz sim aonde pode acontecer os cargos de vacância. Fala em todo o seu artigo 2º, o inciso 1, 2, 3, até o inciso 7º, dizendo onde os casos em que pode acontecer específico, né, aonde pode ser usado, na assistência em situações de calamidade, combate a surtos endêmicos, implantação, execução de serviços essenciais, urgentes, contratação de professores substitutos, então está falando sim aonde que seria acontecer esses casos. Voltar a falar do concurso público. Concurso, você fez e você chamou pelo concurso, você tem que efetivar. Vai ter que efetivar, não é? Aqui é contrato, aqui você vai chamar, vai fazer um seletivo e vai contratar, é 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6. É um contrato. No concurso público vai ter que efetivar e não tem mais como você dispensar. Você vai ter que... Não existe isso, nós sabemos que não tem. Então nós vamos sim prejudicar, vereador Sérgio Melo, aquelas pessoas que fizeram o concurso público e por uma questão de... a pessoa, ela ficou no cargo, ela teve que se ausentar por uma questão de doença. Aí nós vamos chamar outro da fila, como Vossa Excelência colocou aqui agora. Vamos ter que chamar outro funcionário. Então nós vamos fazer o que com aquele outro funcionário? Que vai voltar para a mesma função? Não vai poder voltar, ou nós vamos estar prejudicando ela? Então, assim, o concurso público garante a efetividade do município. Quem vai ser chamado do concurso tem que efetivar. Então, essa questão aqui é somente para aqueles cargos de vacância. Então, nós temos que fiscalizar, Sérgio. E, se você falar, como o Toninho disse aqui, eu concordo. Nós temos que fiscalizar 2 situações. A primeira situação é se, de fato, essas vagas serão preenchidas. Segunda situação é se, de fato, a pessoa que saiu, ela permaneceu durante esse prazo de 6 meses, 1 ano, ou estão contratando, recontratando, sem necessidade. Aí é o nosso dever de fiscalizar. Agora, dar essa condição para o prefeito, para a administração, nós temos sim que dar. Porque senão nós vamos estar aqui chorando as pitangas e reclamando novamente que o posto de saúde falta auxiliar de serviço geral, falta merendeira no colégio e não temos como contratar. Então nós precisamos ter bom senso nessa questão. Mas todo o respeito ao voto do vereador Sérgio, de sua posição, só para esclarecer. Obrigado.
não havendo mais vereadores que queiram discutir, nesse momento nós colocamos em votação única o projeto de lei ordinária número 30 de 2015 do Executivo, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do que prevê o inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Solicito aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram, devendo os contrários se manifestarem. Nesse momento, vereador Sérgio de Mello, registramos seu voto contrário, o senhor pode se sentar. Tendo voto favorável de vereador Edio Marchetti, vereador Jesuel Capella, vereador Isaac, vereador Toninho e vereador Claudinei, sendo aprovado o projeto por maioria. Ok. Nesse momento, encerrada a ordem do dia e não havendo tribuna livre em razão de ser uma sessão extraordinária, agradeço a todos os parlamentares que gratuitamente participam da sessão extraordinária da Câmara, que se fizeram presente nessa manhã para discutir projetos importantes, e declaro encerrada a 7ª sessão extraordinária, ficando todos os vereadores devidamente convocados para a primeira terça-feira do mês de agosto, quando teremos o reinício das atividades em plenário, lembrando que o recesso parlamentar que inicia no dia 18 se encerra no dia 1º de agosto. Então tenham todos uma excelente semana, um bom recesso e um bom trabalho a todos nós.